Olha, primeiramente eu peço que, se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui no canal, que a gente faz oposição ao desgoverno Bolsonaro todos os dias. Agora vamos falar sobre o que está acontecendo na Rússia, porque hoje o Vladimir Putin fez nova ameaça e ele está cumprindo uma ameaça que ele fez anteontem e ameaças que ele fez nas últimas semanas. Vamos lembrar aqui o contexto, olha só, a OTAN manteve a política de portas abertas para a Ucrânia entrar na OTAN. Da Ucrânia para Moscou, um míssil consegue chegar em menos de 15 minutos, uma bomba atômica, uma ogiva nuclear, alguma coisa assim, e a Rússia falava, se a Ucrânia entrar na OTAN, nós vamos invadir a Ucrânia. Se a Ucrânia estiver para entrar na OTAN, nós vamos invadir a Ucrânia. O presidente da Ucrânia, em vez de tentar abaixar, jogar água na fogueira, o presidente da Ucrânia jogou mais gasolina na fronteira e acenou para a OTAN, dizendo que queria entrar para a OTAN o mais rápido possível. Para a Rússia, isso é inaceitável, a Rússia invadiu a Ucrânia, e aí, vamos falar a verdade aqui. Até o momento em que a Rússia começou a bombardear, ou seja, antes da violência ser usada, o Putin estava completamente certo em todas as suas alegações de que a OTAN está avançando para a Rússia, de que a OTAN está seduzindo países próximos à Rússia exatamente para deixar a Rússia numa posição desconfortável, para ficar com uma arma apontada para a cabeça da Rússia 24 horas por dia, que seria a entrada da Ucrânia na OTAN. Porém, a partir do momento em que o Vladimir Putin começa a bombardear, a matar pessoas, a atacar o país, aí ele perde completamente a razão. Não tem ninguém certo nessa guerra. A grande mídia brasileira e internacional está pintando o presidente da Ucrânia como se ele fosse um herói mundial. O Guga Chakra fez um artigo vergonhoso no site do G1 e falou na Globo News. O nome do artigo é O Comediante Heróico contra o Ex-Agente da KGB. Se você lê o artigo do Guga Chakra, o que está acontecendo é uma coisa que aconteceu lá no final da Segunda Guerra Mundial, que é o quê? Uma guerra de Estados Unidos contra a Rússia. Na época, a grande guerra era capitalismo contra comunismo. Agora não. Agora a coisa é mais todos contra a Rússia mesmo, e qualquer um que se opõe à Rússia será tratado como herói mundial. Ok, só tem uma coisa, a gente sabe que não teria guerra se não fosse o presidente da Ucrânia. Se ele tivesse dito desde o começo, olha, eu não vou entrar na OTAN, a gente quer ter a nossa liberdade, entrar para a União Europeia, fazer comércio ali com o Ocidente, mas eu não vou entrar na OTAN, porque quem entra na OTAN fica sob a mira da Rússia, que somos vizinhos da Rússia. Não. Pelo contrário, ele falou que queria entrar e quando ele viu que ia perder a guerra rapidamente, ele começou a distribuir fuzis para cidadãos que não sabem nem atirar. Quer dizer, ele está usando os cidadãos como escudo, porque ele sabe que quanto mais civis morrerem, quanto mais pessoas inocentes morrerem, mais chocantes serão as imagens e mais a grande mídia vai bater na Rússia, e aí mais chance ele tem de se manter no poder quando toda essa desgraça acabar. E ele está fazendo isso, a grande mídia mundial, não é só no Brasil não, no mundo inteiro, está fazendo uma grande campanha de desinformação sobre a guerra. Para você ter ideia, ontem o Jornal Nacional mostrou um vídeo chocante de um tanque de guerra passando por cima de um carro. Era um carro que estava numa avenida, um tanque de guerra vai lá e passa em cima do carro. Segundo o senhor William Bonner e o Jornal Nacional, aquele tanque de guerra era um tanque russo, e aí eles mostraram como exemplo de como os russos estão matando pessoas inocentes. Porém, o tanque era ucraniano. Só tem um problema. O problema é a verdade, que o Jornal Nacional mentiu deliberadamente para as pessoas. Aliás, o vídeo, eu não vou mostrar aqui o vídeo porque é um vídeo bem horrível, de um tanque de guerra passando em cima de um carro. Mas o vídeo original, que aquilo foi filmado de vários ângulos, o vídeo original eu vi e é mais chocante ainda. O vídeo original é um caminhão russo, que um motorista e mais uma outra pessoa. Esse caminhão, ele sofre uma emboscada. Aparece um furgão vermelho e matam diretamente o motorista. O passageiro desse caminhão, ele sai, ele começa a atirar e do outro lado vem um furgão e mata esse soldado russo. Então os ucranianos matam ali 2 soldados russos. Enquanto isso está acontecendo, lá ao fundo vem um tanque de guerra ucraniano, tem carros passando na avenida normalmente, e ele escolhe um dos carros e passa por cima. Era um senhor que não morreu, ficou bem ferido, mas não morreu. Mas a hora que eu vi o vídeo eu não acreditei. Eu pensei, por que esse tanque de guerra está ali matando uma pessoa? Depois uma jornalista francesa deu uma entrevista para a Sputnik News, que é um veículo russo, dizendo que, olha, eu converso com as pessoas que foram feridas e tudo mais, elas dizem que os soldados ucranianos estão atirando nas pessoas. Depois, o Jornal Nacional também deu a informação de um míssil que caiu que foi disparado contra um prédio residencial, uma destruição total daquele prédio, uma situação horrível. Também falou que era um míssil russo. Não. Era um míssil ucraniano. Você fala, caramba, Thiago, a Ucrânia está matando suas próprias pessoas?
para chocar o mundo, para que a mídia inteira dissemine fake news. Há alguns fatos assim, parecem, talvez sejam, talvez não, fatos isolados, mas está acontecendo. E a mídia usa todo tipo de coisa para desinformar e para demonizar a Rússia. Veja bem, a Rússia não está nem um pouco certa nessa, acabei de falar. Mas a desinformação é uma política, é um método que existe para você demonizar o inimigo, até para depois justificar algum tipo de guerra, algum tipo de invasão contra a Rússia. Aí eu falei aqui nas últimas semanas, olha, esse parece um jogo de xadrez em que o Vladimir Putin está 4 ou 5 jogadas na frente dos seus adversários. Porque ele pode ser um maluco, ele pode ser um louco, ele pode ser um assassino, mas ele é mais inteligente do que todos esses líderes mundiais fracos juntos. É um mais burro que o outro. O único que está tomando proveito disso de maneira... Porque a gente sabe que ele não está nem aí de matar pessoas, porque já matou milhões de pessoas. Mas o único que está tomando proveito disso de uma maneira inteligente é o Joe Biden, que sabe que sua popularidade vai disparar agora que ele conseguiu um inimigo em comum, que é o inimigo russo. Aí agora as políticas anti-Rússia farão com que a popularidade do Joe Biden melhore. E vamos lembrar uma coisa. A Ucrânia sofreu um golpe de Estado em 2014, financiado pelos Estados Unidos. O vice-presidente dos Estados Unidos era, sabe quem? Joe Biden. Aí depois daquele golpe de Estado, colocaram um governo neonazista e agora outro neonazista. Se você pegar os discursos do atual presidente da Ucrânia, você verá que ele tem o mesmo tipo de discurso muito parecido com Bolsonaro, com Donald Trump, inclusive com o Putin. Eles são muito mais parecidos do que se parece. Ele pode ser tudo, menos herói. Com esse governo, ficou possível para que os Estados Unidos iniciassem a guerra, porque é um governo subserviente que não tem problema nenhum em deixar o país inteiro e a população inteira em risco se for para satisfazer a vontade dos Estados Unidos e a sanha da indústria bélica em ganhar muito dinheiro. Para você ter ideia, ontem a Alemanha anunciou que vai triplicar seus investimentos no Ministério da Defesa, ou seja, a indústria bélica vai lucrar mais alguns bilhões de euros ali na Alemanha, fora os outros países do mundo. Né? Quem está muito feliz são os donos da indústria bélica que estão lucrando bilhões e bilhões e bilhões de dólares com essa guerra, com essa desgraça toda. Sempre quem perde é o povo que está morrendo, o povo que está deixando suas casas, o povo que está cada vez pior. Aí, ó, olha só, eu falei aqui, ó, o xadrez aqui, que qualquer um assim que analise bem vai conseguir ler o que ia acontecer, e eu falei, tudo que eu falei aqui no Plantão Brasil acabou acontecendo 1 ou 2 dias depois. Eu falei, os Estados Unidos vão ameaçar sancionar a Rússia vai falar que não. Os Estados Unidos vão dizer que a Rússia vai invadir a Ucrânia, a Rússia vai falar que não. Se os Estados Unidos anunciarem sanções à Rússia antes da Rússia invadir, ou seja, eu vou puni-lo por um crime que você ainda não cometeu, o Vladimir Putin é louco, ele já avisou e ele vai invadir a Ucrânia. O que aconteceu? O Joe Biden anunciou que já tinha o pacote de sanções pronto, só faltava a assinatura, e a Rússia invadiu a Ucrânia. Já que vão me sancionar, eu vou pra cima. Aí o Joe Biden ficou muito feliz, sancionou a Rússia. Logo depois, o Vladimir Putin falou, quem interferir nessa guerra vai sofrer consequências jamais vistas. Vladimir Putin, todas as ameaças que ele fez, ele cumpriu de maneira pior ainda. Aí o que acontece? Tem alguém interferindo na guerra, Thiago? Tem. Porque quando a Alemanha fala, estamos mandando aviões para a Ucrânia, quando a Bélgica fala, estamos mandando não sei o quê, quando a Suécia fala, estamos mandando armas, quando outro país chega e fala, estamos mandando 3 mil mísseis, eles estão interferindo porque eles estão ajudando o lado da Ucrânia. Não precisa mandar tropas, mas só por mandar armas estão interferindo na guerra. As sanções econômicas já eram esperadas pelo Putin, ele já sabia de tudo isso, já sabia que seria banido do SWIFT. Eu falei aqui, ó, se banirem a Rússia do SWIFT, isso vai significar duas coisas. Primeiro, um calote trilionário na Rússia que está vendendo gás para a Alemanha e tem muita parte que ainda não foi paga. A Rússia não vai deixar isso barato. Segundo, significa que vai ter que ser criado um novo sistema de pagamento mundial. Esse novo sistema provavelmente será criado pela Rússia e pela China. Ou seja, a Europa perde muito poder, porque a economia mundial vai se centralizar mais na China e na Rússia, porque eles têm negócios ali. Então, vamos formar uma nova ordem econômica mundial. É isso que eu estou falando aqui há semanas, que é o quê? Estará de um lado China, Rússia e seus aliados, e do outro lado Estados Unidos, União Europeia, OTAN e seus aliados. E todos os países do mundo serão obrigados a escolher ou o lado de cá ou o lado de lá. Quem não vai ter como alguém ficar em cima do muro. Quem tentar ficar em cima do muro ou escolher o lado da Rússia e da China, que se cuide, porque vai começar a sofrer golpes de Estado, as mesmas coisas que aconteciam nos anos 60, 70, 80. Quem tiver qualquer possibilidade de ir para o outro lado, os Estados Unidos e a Europa vão financiar golpes de Estado
para colocar governos pró-Estados Unidos. Foi feito no Brasil. A desculpa era o comunismo, lembra disso? Golpe de 64 para acabar com o comunismo. Aí teve golpe na Argentina para acabar com o comunismo. Teve golpe em um monte de país. E aí foram impostas ditaduras sanguinárias para acabar com o comunismo. Que não tinha comunismo nenhum nesses países, mas para acabar com o comunismo valia tudo. É isso que vai acontecer a partir de agora, essa nova ordem econômica mundial que os Estados Unidos queriam. E queriam porque queriam para ver se eles conseguem parar, deter o avanço da China. E a China está para ser a nova maior economia do mundo. A China tem mais tecnologia que os Estados Unidos. E a partir do momento em que o 5G se tornar popular, a China está 10 passos tecnológicos na frente dos Estados Unidos. Aí, conseguiram a guerra, fizeram tudo isso e o Putin falou: quem interferir vai sofrer. Tiraram a Rússia do SWIFT e, como eu falei ontem, o presidente hoje convocou o comandante do Estado-Maior, que é o comandante do Exército, chamou o ministro da Defesa e colocaram os mísseis nucleares em posição de combate. A primeira vez na história que a Rússia diz que colocou os mísseis nucleares em condição de combate. Aí eu vou lembrar novamente, a Rússia não usou nem 5% do seu poder de fogo. Não foram usados mísseis supersônicos, nem os hipersônicos e nem ogivas nucleares. Ainda, se o Putin continuar ameaçando, aí a gente vai ter que ficar mais em alerta, porque os líderes mundiais vão ficar cada vez com mais medo, eles vão começar a atacar a Rússia cada vez mais, as coisas vão escalonando e a gente não sabe o que pode acontecer. Aí você deve estar falando: Thiago, e o Brasil nisso tudo? E o Brasil nisso tudo está no pior local possível. O Bolsonaro anunciou hoje que o Brasil ficará neutro. Ele disse que conversou por 2 horas com o Putin. Eu duvido que o Bolsonaro tenha conversado 2 horas com o presidente da Rússia, porque o presidente da Rússia, na situação atual, nem tem 2 horas de tempo para ficar conversando com um zero à esquerda como o Bolsonaro. Mas ele disse que conversou com o Putin por 2 horas por telefone, deve ter falado com algum sósia, com alguém que tem a voz parecida, né? Tudo russo, ele não entende nada, aí ele só escuta o tradutor. Pois bem, e que depois disso o Brasil ficará neutro, que o Brasil sempre fica neutro em absolutamente tudo. Ó, até aí, fala estranho. Que os países que estão ficando neutros são países que têm algum laço com a Rússia e que estão ganhando alguma coisa. Os países neutros hoje são China, Índia, que são países que fazem parte do BRICS, só que a China é a maior aliada da Rússia economicamente, a Índia tem um governo de extrema-direita e também é aliada economicamente da Rússia, só que o Brasil não é um dos maiores aliados da Rússia economicamente. O Brasil é aliado da China apenas. Só que o Brasil também tem balança comercial com vários países que estão contra a Rússia. O mundo inteiro está ficando contra a Rússia. Aí o Bolsonaro conversa com Putin, adota tom de neutralidade, sem ganhar nada em troca. Esse é o pior. Tá todo mundo ganhando alguma coisa, ganhando contratos bilionários, ganhando um monte de coisa da Rússia e da China para ficar neutro ou do lado deles. O Brasil é o único que não. Para você ter ideia, os Emirados Árabes Unidos se abstiveram numa votação da ONU para impor mais sanções à Rússia. Por quê? Porque eles querem que tenha mais guerra, porque quanto mais guerra, mais sobe o preço do petróleo, quanto mais sobe o preço do petróleo, mais os Emirados Árabes Unidos, e lá o ditador é amigo do Bolsonaro, mais eles lucram. E o Brasil lucra com o quê, se a guerra continuar por muito tempo? Nada. O Brasil não ganha absolutamente nada. Pelo contrário, teremos mais inflação aqui, preços do petróleo vão aumentando, teremos mais problemas aqui, tanto com inflação, quanto com o aumento da inflação dos combustíveis, tanto com a inflação do preço dos alimentos, porque se aumenta os combustíveis, aumenta absolutamente tudo. E agora está esse imbróglio. Todo o mundo está em alerta, porque não sabemos se o Putin, que a gente já sabe que ele não é amanhã vai ter um encontro entre representantes da Rússia e da Ucrânia na Bielorrússia, esperamos que amanhã consigam chegar a um acordo de paz. Muito provavelmente o Putin vai chegar na mesa e vai falar: olha, Ucrânia, se vocês não se renderem, se vocês não aceitarem aqui os nossos termos, que é a sua não entrada na OTAN e dar o estado de Donetsk e de Lugansk para os separatistas, nós vamos apertar o botão que ninguém quer que a gente aperte. É isso que a gente vai fazer, a gente vai destruir completamente o seu país. Muito provavelmente o presidente ucraniano, que está a serviço dos Estados Unidos, vai falar: não, então eu dobro a aposta, vai lá, quer explodir meu país, exploda. E muito provavelmente o Putin acaba cumprindo a promessa, a não ser que alguma coisa o impeça. E ó, eu não tô vendo nada impedir o Putin. Essas sanções é como se uma pessoa estivesse assaltando a outra no meio da rua, e as sanções impostas são como se você vê o assalto e você fala: ó, não assalte o outro, hein? Não faça isso que eu não gostei. É isso. Que você vai continuar atacando a Ucrânia, e a Rússia tem uma boa margem
uma boa margem de dinheiro para segurar essas sanções, e a Rússia sabe que a Europa vai entrar em uma profunda crise sem o gás russo e pagando praticamente o dobro em gás que vem dos Estados Unidos ou do Catar. Quer dizer, a coisa tá ruim para todo mundo, não vai ter vencedores nessa guerra. O Brasil, por enquanto, pelo menos tem aí a previsão de que o Brasil não deve entrar na guerra, porém a gente não sabe quanto isso vai escalar. As pressões serão cada vez maiores no Brasil e, ó, tem uma boa chance do Brasil começar a sofrer sanções também nos Estados Unidos, só que isso é papo para daqui 2, 3 semanas. Se bem que tá acontecendo tudo muito mais rápido do que eu tô prevendo. Eu falo, ó, vai acontecer daqui 2 semanas, acontece depois de 2 dias. Mas vamos ver como serão as próximas semanas.